Ei pessoal, tudo bom? Tô passando aqui em um dia inesperado, numa hora não habitual, para falar um pouquinho com vocês sobre os principais mitos que envolvem a síndrome do ovário policístico. E por que eu resolvi fazer essa live agora? Porque eu atendi agora há pouco, né? Hoje é dia de consultório, eu tô aqui no consultório, inclusive, por isso tô de jaleco, vocês nunca me veem, né, de jaleco aqui. Mas atendi agora uma seguidora, né, uma de vocês aí, ó, portadora da síndrome do ovário policístico, que me conheceu nas redes sociais, me acompanhava já no Instagram, no Facebook, fez o desafio de 30 dias contra a SOP e veio para consulta, né, pra gente apurar algumas coisas e ter uma conduta mais correta pro caso dela. E esse atendimento em específico fez eu refletir sobre algumas coisas que envolvem aí o tratamento da síndrome do ovário policístico e principalmente os mitos que a gente ouve muito falar sobre a síndrome do ovário policístico, sobre, né, o tratamento da SOP, sobre o diagnóstico da SOP e tudo que envolve aí esse mundo, né, da síndrome do ovário policístico que vocês bem sabem, que vocês bem conhecem. E uma das principais coisas, assim, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, eu preciso alertar e que esse atendimento me fez abrir os olhos, né, e me fez perceber, inclusive eu já falei, né, sobre isso aqui com vocês, é sobre o fato de muitas vezes a gente conviver com a SOP há tanto tempo, há tantos anos, né, e conviver com os sintomas, e conviver com a acne, conviver com a queda de cabelo, conviver com o excesso de peso, né, com tudo que a SOP traz pra gente, que às vezes a gente esquece, né, que isso é por conta de uma doença, que isso é por conta de um problema de saúde e que, como qualquer outra doença, como qualquer problema de saúde, como qualquer síndrome, precisa de um tratamento, precisa ser cuidado, precisa ser tratado. E por que eu tô falando isso? É porque essa minha paciente que eu atendi aqui fez o que muitas pacientes fazem. Ela fez o desafio de 30 dias, então ela já sabia que ela tinha síndrome do ovário policístico, ela já tinha tido o diagnóstico, quem deu esse diagnóstico para ela não fui eu, foi o médico, né, que é o profissional capacitado a fazer diagnóstico. Ela já sabia disso há muitos anos, né, ela também foi diagnosticada assim como eu e assim como muitos de vocês que estão aí assistindo, ainda no começo, né, da adolescência ali, aos 12, 13 anos. E quando ela preencheu a ficha de anamnese, ela simplesmente não colocou que ela tinha síndrome do ovário policístico. Ela não colocou no item, né, onde a gente fala das patologias, das doenças, ela não assinalou nenhum problema endócrino e não colocou nas observações a SOP. E aí, quando eu falei pra ela que ela tinha feito isso, que ela não tinha colocado, né, no questionário, que ela não tinha citado a síndrome do ovário policístico na anamnese, ela ficou meio que sem reação, assim. E aí a gente juntas chegou à conclusão de que ela tinha esquecido que ela tinha síndrome do ovário policístico porque ela se acostumou a conviver com a SOP e a conviver com seus sintomas. E, gente, jamais podemos fazer isso, a gente não pode se conformar, a gente não pode se acostumar. Eu sei que tem gente aí que tá me assistindo agora que convive com sintomas há anos, né? Que tá há anos convivendo com queda de cabelo, que tá há anos convivendo com a acne, que era o caso em específico dessa paciente, há anos convivendo com cansaço, com fadiga, com vontade de doces. E isso faz com que em algum momento a gente simplesmente se conforme. E a gente não pode se conformar, a gente não pode deixar isso acontecer, porque a SOP, ela tem tratamento. E, embora ela não tenha cura, e esse talvez seja o primeiro mito que a gente vai falar hoje na live, né? A SOP não tem cura, a SOP não é uma patologia que a gente pode se ver completamente livre, que a gente pode, né, se livrar para sempre, mas ela é uma patologia que tem tratamento e controle. E eu sempre falo isso, né? Em vez da gente olhar o copo meio vazio, a gente tem que começar a fazer um treinamento para olhar esse copo meio cheio. Em vez da gente ficar se lamentando, né, se culpando, dizendo que, olha, a síndrome do ovário policístico não tem cura, poxa, que infelicidade ter SOP, que infelicidade, por que Deus fez isso comigo? Em vez da gente olhar dessa forma, a gente olhar a parte boa de ter síndrome do ovário policístico, que das síndromes, ela talvez seja a única que permite você ter controle dela, talvez ela seja a única que permite você a viver meses ou anos sem uma manifestação, sem um sintoma, né? Uma pessoa que nasce, gente, com síndrome de Down, por exemplo, uma pessoa que nasce com síndrome de Galé, uma pessoa que nasce com síndrome de Cushing, essas pessoas, elas têm que sim, né, conviver
e até de uma certa forma se acostumar e acreditar que elas vão ter aqueles sintomas para sempre. Agora, uma mulher que nasce com síndrome do ovário policístico ou que nasce geneticamente suscetível a ter SOP e acaba desenvolvendo a síndrome do ovário policístico ao longo da vida, ela não precisa viver dessa forma, ela não precisa se conformar e achar que ela vai ter esse sintoma para sempre, porque ela pode, ao longo da vida, ter um tratamento, ela pode, ao longo da vida, ter o controle dos sintomas e viver como uma pessoa qualquer, né? Então, o primeiro mito é que a SOP tem cura. E eu vejo muita gente falando comigo no inbox. Eu tava agora há pouco respondendo as mensagens de vocês aqui no inbox do Instagram, porque sim, sou eu que respondo, eu respondo 100% das mensagens que chegam pra mim aqui no inbox e no direct, e muita gente me aborda dessa forma. Carol, eu tive SOP quando eu era adolescente, eu tive SOP no começo da minha fase adulta, mas hoje eu não tenho mais. Gente, isso não existe, tá? Uma vez que você tem síndrome do ovário policístico, você vai ter pra sempre. E o mais curioso é que essas pessoas que me abordam dessa forma, ou que falam isso pra mim, são pessoas que hoje não têm sintomas, né? Então não tem ciclo menstrual irregular, não tem cisto no ovário, muitas delas não têm acne, não tem queda de cabelo, mas por quê? Porque elas estão usando anticoncepcional. E o anticoncepcional, ele tá atuando ali mascarando os sintomas. Isso significa que ela não está tratando a causa do problema, ela não tem um tratamento para SOP. Ela tá ali jogando a sujeira para baixo do tapete, né? Então ela varreu toda a sala dela e colocou a sujeira ali embaixo do tapete. Uma hora esse tapete vai ter que sair do lugar. Uma hora, por algum motivo, essa pessoa vai ter que parar de usar o anticoncepcional. E aí os sintomas não só vão reaparecer, como eles vão estar muito mais fortes e muito mais difíceis de serem controlados. Lembrando, gente, que quem faz tratamento, entre aspas, da SOP com anticoncepcional, ou seja, quem usa anticoncepcional para mascarar os sintomas, mas não trata de verdade a causa raiz do problema, é uma pessoa que está com muita vulnerabilidade em outros quesitos, né, em outras consequências de uma síndrome do ovário policístico não tratada. Então a gente sabe, por exemplo, que uma mulher com SOP tem 94% das mulheres com SOP podem em algum momento da vida desenvolverem um quadro de pré-diabetes chamado resistência à insulina. O anticoncepcional, ele não atua em absolutamente nada da nossa insulina, ele não melhora o nosso metabolismo de carboidrato, ele não interfere na forma como o nosso corpo produz ou utiliza insulina, ele não tem praticamente efeito nenhum nessa questão da insulina. Então, se você tem, por exemplo, resistência à insulina e usa anticoncepcional, você não tem os sintomas da resistência à insulina, talvez, né, que seria uma acne, um aumento da testosterona por aumento da insulina e tudo mais, mas você continua tendo a condição. Isso significa que você vai ter agravamentos disso com o passar do tempo. Você pode se tornar uma pessoa com pré-diabetes, você pode se tornar uma pessoa diabética. Mulheres com síndrome do ovário policístico têm uma tendência maior a terem problemas de coração, então problemas cardiovasculares, problemas vasculares, né? Então problemas que são relacionados aí com trombose, aterosclerose, embolia, tromboembolia, né? Qualquer tipo de problema de coagulação. Então é muito sério esse negócio de ficar empurrando sujeira para baixo do tapete, se você sabe que o seu tapete uma hora vai ter que sair dali. Então é melhor fazer a coisa direito, né? É melhor fazer o tratamento de verdade e olhar para a raiz do problema e não só ficar tentando tratar e intermediar os sintomas. Então, o primeiro mito é que a SOP tem cura, né? A SOP não tem cura. E uma vez que você tem SOP, você vai ter que tratar para sempre. Você vai ter que ter um cuidado, né? Uma alimentação correta, fazer atividade física, ter uma rotina saudável, gerenciar estresse, controlar sono para sempre, para você ter mais qualidade de vida e para você também ter uma longevidade maior, ou seja, para você viver mais e melhor. E um segundo mito que eu quero falar também aqui sobre a síndrome do ovário policístico é que somente as mulheres com sobrepeso e obesidade têm síndrome do ovário policístico. Cara, isso é a maior mentira do mundo. E o pior de tudo é que tem médico que fala isso. Eu já atendi pacientes magras, portadoras da SOP, que falaram pra mim que os médicos falaram pra elas que elas não podiam ter síndrome do ovário policístico porque elas não tinham sobrepeso e obesidade. Esse é o maior absurdo do mundo, porque 30% das mulheres com SOP são mulheres magras. São mulheres que nunca tiveram e que provavelmente nunca vão ter excesso de peso e obesidade, o que também não livra elas das consequências de uma síndrome do ovário policístico não tratada. Hoje eu atendi uma paciente com SOP que pesa 49 quilos para 1,60 de altura.
ela é extremamente magra. Magra definida percentual de gordura saudável, portadora da síndrome do ovário policístico, com possível resistência à insulina, né, já diagnosticada em exames anteriores. Então é muito importante, mesmo quem não tem sobrepeso e obesidade, entender que a síndrome do ovário policístico não é uma síndrome eletiva. Ela não elege as mulheres com sobrepeso e obesidade para que ela se manifeste. E 30% das portadoras são magras. Isso significa que, gente, são mais de 300 mil casos de síndrome do ovário policístico. Aliás, 3 milhões de casos de síndrome do ovário policístico com mulheres magras, né? Porque 30% das portadoras que hoje somam aí 100 milhões de casos em todo o mundo. Então, é mito dizer que a síndrome do ovário policístico só comete as mulheres com sobrepeso e obesidade. Tem alguém aí que disse, eu até vou ler pra vocês, a Nath falou, a endócrino, olha o cúmulo do absurdo. Que eu fui falou que eu não tinha resistência à insulina porque eu não estou acima do peso. Cara, a única forma da gente saber se uma pessoa tem ou não tem resistência à insulina é através do exame de curva de glicose de insulina ou teste oral de tolerância à glicose com mensuração também da insulina. Isso significa que você vai para o laboratório em jejum, vai fazer uma coleta em jejum para mensurar a sua glicemia e a sua insulina e depois de 2 horas ou você faz uma coleta final, né? Então o teste oral de tolerância à glicose você testa no início, ou seja, em jejum e 2 horas depois de ingerir um líquido rico em carboidrato, ou você ingere o carboidrato e mensura a cada 30 minutos, que seria a curva. Então, muita gente me pergunta, né? A diferença do teste oral para o exame de curva é a quantidade de dosagens que você faz entre a sua ingestão em jejum e a sua ingestão final de 2 horas, tá? Então, você pode fazer só a inicial e a final, jejum e depois de 2 horas do consumo do carboidrato, ou você pode fazer a inicial em jejum e depois colher 6 vezes, né, de 4 a 6 vezes, de 2 a 3 horas depois dessa ingestão. E só assim você vai saber se você tem resistência à insulina ou não, porque se uma mulher magra tivesse completamente ilesa, né, de uma resistência à insulina, ou seja, se essa mulher magra fosse impossível dela desenvolver uma resistência à insulina, não existiriam pessoas magras com diabetes, né? E a gente sabe que não é bem por aí, né? Muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, são portadoras de diabetes e são pessoas que têm um peso saudável, que têm até uma estética bonita, que têm uma definição corporal boa e tudo mais. Então não tem como avaliar só olhando para sua cara, precisa fazer exame, tá? E um outro mito, né, terceiro mito que a gente vai debater aqui hoje, é justamente sobre a curva de glicose de insulina ou teste oral de tolerância à glicose. É mito dizer que esse teste não serve para nada, que esse teste é ultrapassado, que esse teste não é necessário fazer quando o exame de jejum tá normal. Aliás, gente, é muito absurdo falar isso, sabe por quê? Porque se o exame de jejum está normal, é aí que a gente tem que investigar. Porque se a minha paciente apresenta glicemia e insulina de jejum normal e é portadora de sintomas, né, que condizem ou com resistência à insulina ou com síndrome do ovário policístico, é aí que eu vou ter que investigar para descobrir onde está o problema. É aí que eu vou descobrir, né, qual é o ponto da digestão de carboidrato, qual é o ponto do metabolismo de carboidrato que está gerando um problema nessa pessoa. E a gente só vai saber isso quando a gente faz o exame de curva ou o teste oral de tolerância à glicose. Por que os médicos falam que é um exame ultrapassado? Por que os médicos falam que é um exame que não faz sentido, que não tem por que acontecer, porque é um exame caro? Né? Por que eles dão as mais variadas desculpas? Porque realmente é um exame caro e se o seu médico atende convênio, a gente pode dizer que ele tem o rabo preso com o convênio. Isso quer dizer que se ele começa a pedir muito exame, se ele faz muito pedido de exame, vai chegar uma hora que o convênio vai cobrar isso dele. Em algum momento, o convênio vai dar uma chamada nele e falar assim, olha fulano, se você continuar pedindo muito exame, eu vou ter que tomar uma providência. E a providência que os convênios tomam é a de excluir os médicos que dão muito prejuízo, tá? É uma vergonha falar isso aqui, mas, gente, é a pura verdade. Por que eu sei disso? Porque eu tenho muitos amigos médicos, eu tenho pacientes médicos e eles realmente relatam isso. Médico que dá muito prejuízo para o convênio pode ser descredenciado e eu já conheci e conheço vários que passaram por isso. É uma infelicidade falar isso, é uma vergonha falar isso, né, da saúde privada do Brasil, mas a gente fala muito que a saúde pública é um problema, quando na verdade o problema está no ser humano, né, quando o problema está
nessa ambição que as pessoas têm de ganhar cada vez mais dinheiro e colocar a saúde dos nossos pacientes em risco para evitar um prejuízo financeiro. Isso sim é uma vergonha. E muita gente tem dúvida, né, sobre a curva glicêmica. Por que a curva é importante e como que a gente sabe se a curva dá, né, um problema ou não. Então eu vou mostrar aqui para vocês o resultado de uma curva de uma paciente minha, que é magra, ela não tem sobrepeso e obesidade, inclusive ela é oriental, né? E ainda dizem que os orientais têm menos probabilidade de desenvolver algum problema relacionado a metabolismo de carboidrato, obesidade e tudo mais. Essa mulher é portadora da síndrome do ovário policístico, ela tem alguns sintomas e ela tem uma resistência à insulina muito severa. O exame de jejum dela, gente, é muito bom, assim. A glicose de jejum dela tá 101, né? O limite seria 100. Então, a princípio, a gente não tem um problema nessa glicemia de jejum. Seria uma glicose de jejum que acenderia um alerta, né? Para, de repente, um alto consumo de carboidratos e tal. Ela tem uma insulina de 11, que, ao meu ver, é alta, porque eu quero que a insulina do meu paciente fique sempre abaixo de 6, mas que para referência do laboratório tá ótima, né? O laboratório diz que a nossa insulina pode ser até 25, dependendo do IMC, e do laboratório onde você faz a coleta. Então, ambos estariam, né, dentro, a insulina completamente dentro da referência, a glicose só um pouquinho acima do que seria o ideal. E deem só uma olhada no que acontece quando a gente faz a curva de glicose de insulina dessa paciente. Eu vou virar aqui a tela para vocês verem. Conseguem ver aí, ó? A gente tem uma glicemia de 30 minutos, né? Então, 30 minutos depois que ela consumiu o carboidrato, a glicose dela foi para 145, que não é muito, tá? Para uma descarga de carboidrato tão grande. E dá uma olhada aqui, ó, na quantidade de insulina que ela produz. 196. Ou seja, ela produz muito mais insulina do que seria o ideal. E o pior, depois de 145, a glicose dela cai para 93. Quando isso acontece, a gente tem uma glicemia, 1 hora depois que ela consumiu, tá vendo? Ó, 60 minutos depois, a gente tem uma glicemia menor do que a glicemia de jejum. Isso faz com que o nosso corpo comece a produzir carboidrato. E aí, a glicose dela sobe de novo para 112 e termina o teste com 108. Sabe o que é mais engraçado, gente? A referência dos laboratórios para teste oral de tolerância à glicose é que esse valor aqui, ó, que aparece para vocês como 108, tá vendo? Esse valor aqui, se tiver abaixo de 160, a pessoa é normal, a pessoa não tem risco de diabetes, não é pré-diabética. E a gente vê aqui a insulina dela, né, 2 horas depois da administração do carboidrato com 62. Ainda assim, uma insulina alta. Mas o problema maior tá aqui, ó, 196 de insulina 30 minutos depois que ela consome o carboidrato, né, que ela consome a fonte de carboidrato que ela for consumir. E o que essa paciente sente? Quando ela faz uma refeição que tem carboidratos, e aí não importa muito se o carboidrato é saudável ou não saudável, esse não é o mérito, mas quando ela come carboidrato, ela produz muita insulina. E essa insulina faz com que aquele carboidrato que ela consumiu seja absorvido de uma forma extremamente rápida. Por isso que 30 minutos depois, 1 hora depois que ela consumiu o carboidrato, a glicemia dela tá baixa, né? Mais baixa do que estava no momento do jejum. E ela sente cansaço, fadiga, falta de energia, muita vontade de consumir carboidrato, massa, pão, enfim, alimentos que sejam fontes de energia. Isso, uma paciente com síndrome do ovário policístico, com exames de jejum normais, né, tanto glicemia quanto insulina, tudo bem que a glicose dela ali estava um pouquinho mais alta do que ideal, mas ambos, né, possivelmente ali dentro da referência, uma pessoa que é magra, que não tem problema algum, né, em relação à parte estética, não tem excesso de peso, sobrepeso, obesidade, nada disso, e uma pessoa oriental, que dificilmente aí teria um problema relacionado ao metabolismo de carboidrato. Vou mostrar para vocês agora um outro exame que eu tenho aqui, que aí a gente vai ver ainda mais claramente o que acontece, né, quando a gente faz uma curva e essa curva tem alteração. Deixa eu ver se eu acho. Calma aí que eu acho, gente.
Mas, ó, até agora, vocês entenderam a importância da curva de glicose e de insulina? Vocês viram aqui como é muito importante fazer esse exame? Inclusive, gente, tem artigos científicos, né, que falam, que comprovam que na mulher com síndrome do ovário policístico, o diagnóstico de resistência à insulina deve ser feito pela curva de glicose e de insulina e pelo teste oral de tolerância à glicose. E não somente pelos seus valores em jejum, tá? Vou mostrar um outro teste aqui. Essa pessoa, ela não fez curva glicêmica, ela fez teste oral de tolerância à glicose com medição da insulina em jejum e pós-prandial. Praticamente igual à curva glicêmica, mas a gente dosou a insulina e a glicose em jejum, ela ingeriu dextrosol na mesma quantidade que é ingerido na curva e a gente mediu de novo glicose e insulina 2 horas depois para ver como tava. Essa pessoa não tem sobrepeso e obesidade, ela não tem nenhum tipo de problema estético, né? Não tem percentual de gordura alta, é uma pessoa fisicamente ativa, faz atividade física, segue a dieta. Então é uma pessoa que aparentemente, olhando para ela, a gente não vê problema nenhum. Não tem acantose, que são as manchas escuras, né? Que a gente observa em pescoço, axila, né? De quem tem resistência à insulina severa. E olha só o que acontece no teste oral de tolerância dessa paciente. Vou mostrar para vocês. Olha isso, gente. A glicemia basal dela, ou seja, o valor em jejum dela tá 92. Super dentro da referência, que é até 100. E a insulina dela, como eu falei, eu gosto de uma insulina abaixo de 6, mas tá dentro da referência, tá? 14 tá super dentro da referência porque o laboratório diz que o saudável é até 25. E aí, olha o que acontece 2 horas depois da ingestão de carboidrato dela. Ela tem uma glicemia de 214, muito, muito, muito alta. E o que agrava ainda mais esse quadro é isso aqui, ó, insulina de 109. Ou seja, ela tem valores de jejum da glicemia e da insulina completamente normais, dentro das referências, e valores depois de 2 horas da ingestão de carboidrato completamente afetados, completamente alterados para o que seria o nosso ideal. Então, mais uma vez, não dá pra gente levar em consideração só os exames de jejum para dizer se uma pessoa tem ou não tem resistência à insulina. A gente precisa avaliar a curva de glicose, curva de insulina ou teste oral de tolerância à glicose com medição da insulina em jejum e depois do consumo, né, do dextrosol ou do carboidrato ali que for administrado. E os médicos ainda relutam dizendo que esse exame é inútil, que esse exame não serve para nada, que uma pessoa magra não tem resistência à insulina. Gente, realmente existem profissionais assim, mas vocês que estão aqui, que vocês têm acesso à informação, vocês não podem se calar. Vocês não podem simplesmente engolir esse sapo e fingir que nada aconteceu. A partir do momento que a gente tem informação, a partir do momento que a gente entende o quadro, a partir do momento que vocês sabem quais são os sintomas que vocês sentem, o que vocês estão passando que não é normal, que não é para aceitar, que não é para engolir, vocês têm que ir lá e debater sim com o profissional. Olha, você não quer me passar a curva glicêmica? Você não quer me passar a curva insulínica? Tá aqui o artigo que prova que a mulher com síndrome do ovário policístico precisa fazer esses 2 exames, né? Que precisa se submeter a esse exame para ter diagnóstico de resistência à insulina. Tá aqui o livro que prova, tá aqui o vídeo da profissional que fala. Porque só com informação vocês vão conseguir combater essa ignorância e essa puta sacanagem, né? Desculpa a palavra, que acontece aí na nossa saúde pública e privada do Brasil, tá bom? O que faz a gente ter um alerta, né? O que pode ser que você esteja sentindo, achando que é normal e na verdade não é normal? Cansaço extremo, fadiga, sem vontade de fazer nada, acorda já pensando na hora de dormir, tem uma noite de sono boa, né? De 7, 8 horas por noite, mas não é suficiente. Você tem a impressão de que dorme super bem, dorme super profundo, né? Não acorda de madrugada, mas no dia seguinte tá acabada, tá cansada, não quer fazer nada. Gente, isso não é normal, vocês não têm que conviver com isso. Isso é sintoma de que alguma coisa está acontecendo. Se isso for acompanhado ainda de vontade de carboidrato, massa, pão, né, doce, alimentos que são fontes de carboidrato, vocês estão entrando num ciclo vicioso, que quanto mais carboidratos vocês consomem, mais insulina vocês produzem, né? Menos função essa insulina tem, consequentemente mais cansaço vocês vão sentir,
acompanhado de mais fome. E só tem uma forma da gente quebrar esse ciclo. Carol, não consigo fazer esse exame, onde eu moro eles não fazem, o meu convênio não permite, o meu médico não solicita, eu não conheço quem possa pedir pra mim. Enfim, eu não tenho como, não existe forma de fazer esse exame, mas eu sinto tudo que você tá falando e eu sou portadora da SOP. Dá pra gente tratar? Com certeza dá. Por quê? A melhor e a única forma real de tratar a resistência à insulina é através da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, do controle do estresse e da melhora do sono. São os 4 pilares que regem o nosso tratamento para síndrome do ovário policístico. E esses 4 pilares, eles podem acontecer inclusive na mulher que não tem SOP. Uma mulher que não tem síndrome do ovário policístico ou que não tem certeza que tem, não tem certeza do diagnóstico, foi diagnosticada há muito tempo, né? Não sabe mais se tem ou se não tem. Se ela seguir os 4 pilares de tratamento, que são alimentação, exercício, manejo do estresse e controle do sono, ela com certeza não vai ter prejuízo nenhum. Muito pelo contrário, ela vai ser altamente beneficiada. Qualquer pessoa que queira viver mais e melhor é altamente beneficiada pelo tratamento da síndrome do ovário policístico. Então, mesmo quem nunca fez esse exame, mesmo quem não tem a curva de glicose e de insulina, mas sofre com a síndrome do ovário policístico, sofre com os sintomas, se sente cansada, tem muita fome, pode e deve procurar um tratamento. Um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, que vai realmente trazer mais saúde e não tirar a saúde que você tem, né? Que é o que, infelizmente, a maior parte dos anticoncepcionais e dos medicamentos usados como tratamento da SOP fazem com a nossa saúde hoje em dia. E eu faço o convite aqui para vocês entrarem no grupo de desafios. Logo no comecinho da live, alguém colocou lá que vale super a pena fazer parte do desafio, que vale super a pena participar dos 30 dias contra a SOP. E é claro que eu não posso falar diferente aqui. As inscrições para a próxima turma estão abertas. Vocês já podem garantir a vaga de vocês. A turma começa na segunda-feira, mas provavelmente a gente não tem a vaga até o final de semana. E o melhor, essa turma tá com condições ainda mais especiais, né? Me comprometi hoje aqui nos stories que quem fizer parte dessa turma ganha 4 e-books meus, além de todo o conteúdo que tem no desafio, além de todas as aulas, além de personal, de psicólogo no grupo, né? De todo o apoio multidisciplinar para vocês terem o melhor resultado. Vocês ainda ganham 4 e-books incríveis para ajudar vocês aí na mudança e no comportamento alimentar. É o e-book de cardápios para SOP, que tem mais de 40 sugestões de cardápio. O e-book manual low carb para SOP, porque não é qualquer low carb que ajuda, não é qualquer dieta que trata. O e-book chás e fitoterápicos para síndrome do ovário policístico e também o e-book de suplementos para SOP, para vocês entenderem a fundo tudo que pode compor o tratamento de vocês, quando é indicado, quando não é indicado, quais são as contraindicações, quando que pode fazer bem, quando que não pode e tudo mais, tá? Esses 4 e-books, eles são vendidos separadamente e o valor deles somados dá R$150. Entrando no desafio, gente, vocês ganham os 4 e-books e ainda tem acompanhamento meu por 30 dias, do nosso personal e da nossa psicóloga também por 30 dias, além de todas as aulas que tem no desafio e que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Aulas com ginecologistas, com endocrinologistas, com fitoterapeutas, é uma equipe maravilhosa participando dessa nova fase do desafio, nessa nova turma do desafio. E para quem tá aí perguntando como faz para se inscrever, é só clicar no link azul que tá no meu perfil, ou arrastar a tela nos stories. Tem um stories lá que eu falo do grupo de desafios e eu digo que quem quiser se inscrever é só arrastar a tela para cima. E ainda, se você não conseguir por nenhum dos dois, você pode me mandar uma mensagem no inbox ou no direct, que aí eu mesma te passo o link para você fazer a sua inscrição. Combinado? Então é isso, gente. Vim aqui para falar desses mitos, porque realmente, né, foi assim uma sequência, né, no atendimento de hoje, que fez eu sentir necessidade de parar o que eu estava fazendo, de vir aqui bater um papo com vocês e de explicar para vocês, né, alguns pontos fundamentais aí para vocês entenderem a SOP e também para que vocês consigam um tratamento de verdade, um tratamento de ouro, né, para síndrome do ovário policístico, que vai te ajudar muito em relação a tudo que envolve a sua vida. Vai melhorar a libido, vai melhorar a disposição, vai melhorar a qualidade de sono, diminuir o estresse, tudo que a gente busca hoje em dia e que muitas vezes a gente não consegue atingir porque não tem a informação correta, porque não tem a informação suficiente, tá bom? Jussara, esse grupo de 30 dias contra a SOP que eu tô falando, ele não é exclusivo para tentantes, tá? Esse grupo, ele é para quem deseja tratar a síndrome do ovário policístico. Quem é tentante, mas é portadora da SOP, tem sintomas,
sofre com as manifestações, né, tem alterações nos exames, deve fazer primeiro o desafio de SOP, para que a gente controle os hormônios, regule, né, toda a questão hormonal, para que quando você engravidar, você tenha uma maior segurança na gravidez e um menor risco de perda gestacional ou de complicações durante a gestação. Eu tenho um grupo que é exclusivo para as tentantes, que é o Vem Cegonha, que também está com as inscrições abertas, mas que não é exclusivo para quem tem SOP. O Vem Cegonha é para a mulher que quer engravidar. Então é um grupo onde a gente foca na fertilidade. É por isso que eu digo que quem tem síndrome do ovário policístico deve começar pelo desafio de SOP, para a gente primeiro controlar os hormônios, para primeiro a gente controlar os sintomas, para no segundo momento focar em melhorar a fertilidade dessa pessoa, né, dessa paciente. Agora, quem tem mioma, obstrução de trompa, endometriose, adenomiose, ou para quem tá tentando engravidar há algum tempo e não consegue, mesmo sem ter nenhum problema de saúde, aí o grupo ideal é o Vem Cegonha, tá? Para quem tem SOP e já tratou, já não tem mais sintomas, não tem mais manifestações da síndrome, já tá com ela super controlada, os hormônios equilibrados, e é tentante, quer engravidar, daí o Vem Cegonha seria o segundo passo. Tá? Mas sendo portadora da SOP e tendo sintoma, o grupo de desafios 30 dias contra a SOP é o melhor começo, é o primeiro passo, né, rumo aí à sua liberdade nutricional e à sua autonomia para o tratamento da SOP, tá bom? Gente, será que eu consigo encerrar a live? Porque ontem eu dei tchau para todo mundo, me despedi, a Ana Vitória foi embora, me largou aqui sozinha, e aí o Instagram não fechava a minha live. Mas hoje eu tenho que ir, porque eu tenho um paciente me esperando e uma série de atendimentos ainda para fazer hoje em dia, ou para fazer ainda hoje. Espero que a live tenha ajudado vocês, espero ter tirado bastante dúvidas de vocês. Se alguém aqui ficou com alguma dúvida, quer saber sobre o desafio, quer mais informações sobre o desafio, ou não entendeu alguma coisa que eu falei aqui na live, me chama no inbox, me chama no direct, que ainda hoje, no máximo, no mais tardar amanhã de manhã, eu respondo para vocês, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus. E até a nossa live de amanhã. Amanhã tem live aqui no Cantinho da Nutri, hein? Não tem horário marcado, então segue o meu perfil, ativa as notificações de stories e de postagens para vocês não perderem, porque a live de amanhã também vai ser incrível, certo? Beijo, gente, fiquem com Deus.